Bom, obrigado à PTC pelo convite, obrigado pela presença de vocês todos aqui nesse manhã aqui de Porto Alegre. É sempre um prazer voltar para cá, estar aqui no centro, viver no Cine Santander e passear por aqui novamente. Eu vou, como o tema é pensar um pouco distribuição, manipulação de imagens em função de mercado, eu resolvi que seria bacana fazer um balanço da experiência, principalmente da experiência de distribuição do Ressaca. Com isso eu acho que eu vou fazer uma pequena introdução ao projeto, apesar de estar voltando aqui com um projeto, muita gente já viu no Cine Esquema Novo, ouviu falar, mas acho que para quem não conhece vou ter que fazer uma apresentaçãozinha rápida. E aí gostaria de falar em suma disso de como é que foi essa experiência bastante corpo a corpo de distribuir um produto audiovisual, onde na verdade eu vou como um performer mais do que como um diretor do filme, né? Enfim, e depois a gente pode conversar e tirar dúvidas e ter novas ideias, quem sabe. Eu vou então usar algumas imagens de apoio, mas não. Mas é bonito assim. Vou botar uma foto aqui então da interface para a gente começar. Bom, isso aqui a gente tem a documentação de uma sessão não muito típica. Eu digo que não é muito típica do filme porque essa aqui foi ao ar livre e talvez tenha sido uma das experiências mais legais de fazer o filme dessa maneira, apresentar o filme nesse anfiteatro. Foi um festival na Espanha. Essa bola grande que vocês estão vendo à direita é a interface do filme. Bom, o que acontece com o Ressaca? O Ressaca é um projeto que desde o começo ele se propôs como construir uma narrativa que é combinável, e essa combinação de pequenas sequências é o que faria a construção de uma nova história a cada sessão. Eu tinha um roteiro que já era pensado nisso, mas só que o roteiro não tinha, digamos, começo, meio e fim. Ele tinha, ao invés disso, 130 cenas, 130 sequências, para vocês que são estudantes de cinema. E essas 130 sequências, elas são apresentáveis em qualquer ordem. Não qualquer ordem, porque eu acho que isso seria um filme aleatório, vamos dizer, podia fazer uma maquininha que recombinasse as cenas e você podia ver isso. Eu acho que não, acho que o interessante do projeto é quando você conhece esse material a fundo, a ponto de conseguir dominar a história que está contida ali e propor uma narrativa nova que pode ser super linear, tanto pode ser uma coisa totalmente solta, só com um momento, sei lá, de introspecção e não muito narrativo, vamos dizer assim. Mas o filme está filmado como pequenos blocos de narrativa, de ficção, com atores, como um longa-metragem comum. A diferença é que eu filmei ao todo, tem 3 horas e meia de material. Dessas 3 horas e meia, eu seleciono 1h30, mais ou menos, que são 60, 70 cenas, para recombinar essas cenas e propor uma história nova. Então, também uma das partes importantes do projeto, para mim, era que essa experiência de remontar o filme não ficasse restrita, digamos, a eu ficar na cabine de projeção, atrás do notebook, fazendo um filme novo sem o público se dar conta disso, porque o filme já enquanto experiência, muito parecido a uma longa-metragem de ficção comum. Ele pode acabar contando uma historinha e ser só isso.
e eu achava que para tornar esse processo de remontagem transparente, eu teria que fazer isso na frente do público, que o público acompanhasse o que eu estava fazendo. Daí a ideia de se montar de fazer uma interface de edição que não fosse um Final Cut, que não fosse um programa de edição de VJ, que não ia dar conta do que a gente queria fazer, porque os programas de VJ são muito mais voltados para pequenos loops de imagem, de, sei lá, de 10 segundos, 1 minuto, e a gente tinha sequências, tinha muito material, geralmente os programas não davam conta disso, o áudio, enfim. Então, além disso, criar uma interface que se incorporasse à sessão, que fosse esteticamente atraente e que, de uma forma ou de outra, o público pudesse saber que eu estava fazendo aquela edição na hora. Então, eu propus a Maíra Sala, que é uma programadora que mora em Barcelona, e ela fez isso como um projeto final do mestrado dela, e ela desenvolveu essa interface que vocês estão vendo aqui. Então, eu vou falar com ela sobre a interface com mais detalhes depois. Mas o que ela faz é isso. Eu tenho dentro desses círculozinhos, eles representam todas as 130 cenas do filme, e eu posso reordenar eles para contar uma história que é um pouco diferente a cada vez, né? Aqui já é uma sessão de cinema, numa sala de cinema no Sesc, em São Paulo. E aqui tem algumas ideias. Então, era uma tela tátil, então o que acontece é que eu vou reorganizando as cenas com os dedos, e isso faz também com que esse processo de edição seja bastante gestual, né, e bastante performático. Quer dizer, os meus gestos ali eles se incorporam à sessão, e tudo que eu fico em dúvida, ou às vezes se eu erro, dou um play onde eu não devia ter tocado, o público percebe isso, então o risco de se fazer a sessão é presenciado pelo público. Quer dizer, os meus enganos, as minhas dúvidas são todas bem aparentes. Aqui é um detalhe maior da interface, né? Então, vocês veem que tem pequenos thumbnails que representam as cenas, e eu vou ligando uma cena na outra até o final do filme. Bem. Vou passar um pequeno trecho de uma sessão. Podia pagar essa e as serviços. Aqui tem outro elemento que não teve aqui em Porto Alegre, no Cine de Câmara Novo, porque o músico não pôde vir, mas a gente também sempre tenta fazer a sessão com o compositor da trilha sonora escolhendo as músicas de cada cena também na hora. Então, com isso, ele cria mais uma interferência, mais uma camada de interferência na edição, porque ele está sempre podendo mudar vamos dizer, o sentido, né, da cena. Quando você bota uma música mais leve, mais pesada, mais romântica, mais dramática, ele também está criando novos sentidos para... Eles estão aplaudindo o ator aí, isso Então até uma questão interessante se o que eu estou fazendo ali se faz parte do filme ou não. O fato é que para muita gente, depois que olha durante 10 minutos o que eu estou fazendo, já começa a se distrair daquela interface e se concentra mais no filme. E a interface fica como uma coisa meio subliminar ali, que está acontecendo, mas dentro do foco do público, mas não da atenção total deles, né? Ele está mais ali para
sublinhar essa presença e o fato do filme ser editado em tempo real. Aqui vou passar um videozinho também de 1 minuto só, que explica mais como é que funciona a interface em termos de para quem está editando. La pantalla principal en la sala de cine. Essa é a Maíra. Assim, o público poderá acompanhar o processo de aqui é uma das primeiras versões da interface. E aí você vê, por exemplo, essas bolas representam as cenas e o que se faz é conectar uma bola com a outra, com essas setinhas. E isso simplesmente diz que quando termina uma cena, começa a outra, termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra. Tem uns recursos a mais desse funcionamento básico. Ela também, eu posso pegar um plano de cada sequência e mudar de lugar, se eu quiser alterar uma sequência já pré-editada, né? Porque naturalmente, eu estou falando isso achando, mas eu não edito, digamos, os diálogos do filme, né? Eu faço uma edição, eu faço o que seria uma montagem do roteiro em tempo real, mas não faria em tempo real uma edição tão delicada quanto de afinar pequenos cortes. Tudo que eu estou organizando são esses grandes blocos do filme que já estão pré-editados e que eu estou manipulando aí nessa interface são esses grandes blocos do filme. Então, enquanto o filme está passando, isso é importante, eu estou já preparando a próxima cena e assim vai até o final do filme. Às vezes eu posso, por exemplo, já preparar o final do filme, deixar ele separado e depois tentar, com a narrativa, chegar naquele final, por aí vai. Então, mas essa estrutura da interface, o fato dela ser circular, o fato de a gente não usar uma timeline, que é o paradigma normal dos programas de edição, né, e optar por uma interface circular é realmente para não cair numa narrativa linear, e sim buscar novas combinações, novos elementos que agrupem, que possam agrupar elementos diferentes do filme. Esse projeto é muito pensado na teoria da montagem clássica mesmo, no sentido que a superposição de planos, de superposição de sequências, é o que gera sentido, é o que joga o filme para frente, né? Uma teoria assim, dialética do cinema. E isso me surpreendeu muito como a interface como ferramenta para pensar essa teoria da montagem, como eu simplesmente de juntar a sequência X com a sequência Y ou com a sequência Z, eu estou mudando totalmente o sentido da sequência original e criando novos sentidos. E geralmente a maior parte das coisas que eu descobri são coisas que eu não tinha pensado no roteiro, são coisas que eu fui descobrindo depois. Cara, se eu posso juntar isso com isso, o que pode acontecer, né? E o que acontece? Às vezes, depois de fazer uma emenda, eu percebia que isso criava uma leitura que eu não estava esperando, né? Isso eu acho uma das coisas que me interessa mais no cinema e na narrativa de forma geral, e está muito bem, está muito presente nesse projeto.